E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um tutorial sobre design, dessa vez o processo de criação de um website. Só um detalhe que eu quero acrescentar é que a Intros, está escrito aqui Intros. O que é Intros? Intros é a minha empresa de design e sistemas, tá? Para quem quiser dar uma olhada, é fb.com, facebook, né? .com/introsdesigning. Tá lá. Eu trabalho com design e sistemas e a inauguração do site será dia 8 de agosto. Mas por que eu coloquei isso aqui? Porque agora todos os vídeos do canal serão vinculados pela Intros, tá bem? É basicamente isso. Só o merchan meu mesmo. Ou seja, não ganhei por isso. Mas, enfim, né? Então vamos lá. Primeira coisa que você começa é o problema. Você tem que saber quem é o cliente e o que realmente o cliente precisa. Você vai ter dois casos. O caso em que você vai atrás do cliente e o caso que o cliente vai atrás de você. No caso que você vai atrás do cliente, é interessante você já saber direto quem é o cliente, tá? Você já tem uma pesquisa bem elaborada para você chegar lá e já saber ir direto ao ponto na hora de vender os seus produtos e serviços. E quanto ao que o cliente realmente precisa, você tem que pensar o seguinte: muito cliente sabe que precisa, muito cliente acha que sabe do que precisa e realmente não é aquilo que está precisando, e muito cliente não sabe o que precisa. Então, você tem que focar bem aqui no problema, no que ele realmente precisa, para você ter um rascunho aí para o briefing, tá? E isso aqui, se o cliente vem atrás de você, você vai trabalhar muito mais no briefing, tá? Então, vamos lá. O briefing. Ele é a captura de informações sobre clientes. Ele é um documento livre, tá? Livre. É importante que você não faça. Aqui eu vou mostrar todas as perguntas, mas é importante que você não faça isso diretamente. Tenha uma conversa informal ou crie um esquema legal, uma plataforma legal para receber esse briefing. Uma dinâmica que seja interativa e legal, tá? Que estimule o cliente a utilizar da sua criatividade. Muito bem. A primeira sessão do briefing para esse projeto, no caso, seria estratégia. Você tem que saber, inicialmente, se o cliente possui ou não possui site. Se ele não possui, você tem que saber o motivo pelo qual ele deseja a inovação desse site. E se ele não possui, por que ele deseja um site, tá? Então, você tem que pensar no seguinte: isso aqui, o motivo, a inovação e o desejo, né? Ele é o seguinte, ele forma um ponto que é a necessidade. Então, nessa primeira pergunta, você vai descobrir a necessidade do cliente, tá? O que espera realizar através do website. Então, você vai entender o que realmente o cliente está querendo com esse website, o que ele quer mostrar, qual é a intenção dele, tá? E aqui, o que ele quer que os usuários dele façam no website. Por que um usuário acessaria o website dele, tá bom? Aqui é focada na necessidade do usuário, aqui na necessidade do cliente, tá bem? Depois, sobre a empresa, a gente tem essa primeira pergunta. Se você já sabe que ele possui site ou não, exclui essa hipótese, tá? Exclui essa pergunta. E somente se ele possui um site, você vai perguntar qual é a URL. URL. Eu falei URL. Muito bem. Mas o que você pode fazer? Você pode perguntar para ele também o interesse, né? Às vezes ele já tem interesse em uma URL. Ou às vezes ele não tem site, mas já tem a URL, tá? Você tem que trabalhar bem isso aqui pra não ficar, sei lá, ficar estranho. Muito bem. Aqui é a mesma coisa, essas duas perguntas, você tem que focar. Se ele possui site, então o que ele mais gosta em seu site atual e o que ele não gosta em seu site atual. Ou se ele não possui, o que ele mais gosta em um site e o que ele não gosta em um site, beleza? Aqui, quais produtos e serviços que você vende, o cliente, no caso, né? Seria interessante você já dar uma pesquisada, porque quando você for falar com o cliente, você já tem uma base e isso pode surpreender nele. Agora, se você não tiver pesquisado antes, talvez isso pode... Tem cliente que é meio, sei lá, eles pensam algumas coisas assim, meias corretas, não sei, enfim. Que pode pensar que você tem falta de interesse. Quem são os seus principais concorrentes? E você vai falar sobre os diferenciais dele. Então, por exemplo,
ele vai lá citar os principais concorrentes dele e vai falar os diferenciais dele. Por quê? Você vai tentar fazer uma ponte aqui. Você vai tentar deixar claro, ó. Por exemplo, tem dois concorrentes lá. Esse concorrente aqui, ele tem essa característica. Esse aqui tem essa característica. E o seu cliente tem essa característica. Então, você vai evidenciar isso aqui para quê? Para diferir, sei lá, ficar diferente dos outros clientes, dos outros concorrentes, né? Então, desses concorrentes, né, quais sites que ele gosta e se tem algo que ele gostaria de possuir. Então, por exemplo, tem lá no site do concorrente dele, uma galeria de fotos legais. Só que o que você vai fazer? A gente tem que trabalhar no conceito, né, de separação, de diferenciação, de você ressaltar os seus pontos fortes. Então, você vai pegar esse recurso do concorrente e vai transpor ele para o ponto de diferenciação do seu cliente. Deixar essa galeria com a cara do seu cliente, entende? O público-alvo, qual o público que ele quer atingir, para você saber com que estilo você vai trabalhar, né? A faixa etária também, para você saber se vai ter que ser um site mais livre ou intuitivo, tá? Tem que definir bem isso aqui. E qual o conhecimento sobre computadores e internet, né? Isso aqui você vai descobrir mais ou menos pela classe social. Dá para fazer uma média bem legal aqui. E eu vou explicar já qual é o sentido disso. E com que frequência ele espera que o público visite, né? Porque aí você pode trabalhar em taxas de atualização. E se o público possui algum tipo de necessidade especial. Por exemplo, sei lá, eu vou dar o exemplo agora. Desse ponto aqui, desse ponto aqui, desses pontos aqui. Como é importante, ó, o público, por exemplo, o público geral, ele quer atingir, né? O público geral. A faixa etária livre. Então, é para todos os públicos. O conhecimento, ele não tem conhecimento, mas ele sabe que o público dele é popular, tá? E com que frequência ele espera? Sempre, né? A maioria dos clientes vai falar isso, sempre. E se o público possui algum tipo de necessidade especial. Então vamos supor, um oculista, tá? Então a gente vai focar nos olhos das pessoas. Então o que acontece? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o seguinte ponto. A gente tem que pegar o perfil mínimo e o perfil máximo. Como assim? Por exemplo, o perfil que tem mais recurso, mais oportunidades, mais conhecimento, e o perfil que tem um pouco menos de tudo isso, certo? Porque aí a gente vai fazer a ligação entre ambos. Então vamos supor, se é um site de oculista, tá? Se uma pessoa está procurando oculista, ela pode estar querendo ou uma consulta ou querendo saber informações. Então, quanto à necessidade especial, que é os olhos, a gente pode trabalhar lá no a mais a menos, tá? Por quê? Porque para esse público de necessidade especial, que no caso aqui é o maior, né? Porque é um oculista, eu vou colocar um a mais. E para esse público que está lá só por estar, um a menos para controlar a fonte. Então eu contemplei os dois, tá? O popular, por exemplo. Popular a gente tem que pensar que ainda tem gente, né? Que tem o XP. Mas já tem gente que tem o 8. E ainda tem gente que tem o Linux. E como é popular, eu posso ter dessas 3 plataformas, né? Acessando, até mesmo o 7, mas o 7 já é bem mais próximo do 8, então não preciso colocar. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir um site, certo? Que sempre vem, ó, do 8 pro XP, do XP pro Linux, do 8 pro Linux, tá? Ou seja, sempre do maior para os menores. Para quê? Para mim fazer uma adaptação, ou seja, se entrar no 8, tem que entrar no XP, tem que entrar no Linux. Se entrar no Linux, tem que entrar no XP e entrar no 8. E assim sucessivamente. E a mesma coisa, um ponto muito importante disso aqui, computadores e internet do público, é os navegadores, o IE e o Chrome, por exemplo. Porque o que acontece? Ainda tem muito usuário do IE, independente se
saiu uma nova atualização para ele lá, falando que acharam uma vulnerabilidade, não importa, tem muita gente. Então, o que acontece? O IE sempre costuma ser bem mais chato que o Chrome. Por isso que a maioria dos desenvolvedores não gostam do IE e preferem o Chrome. Mas o que eu sugiro? Que vocês trabalhem conforme o público. Público popular, então, existe a possibilidade do IE. Então, eu vou trabalhar sobre a plataforma IE. Eu estou começando agora da menor plataforma. Da maior plataforma, que pode ser o IE, para a média ou menor, que é o Chrome. Por quê? Porque aí, se o site funcionar bem no IE, então ele vai funcionar no Chrome, com certeza. Ele vai funcionar no Firefox. Mas eu já acessei muito site, por exemplo, de desenvolvedora famosa, que funciona perfeitamente no Chrome. Você abre no IE, não funciona nada. E aí? Você perdeu todo aquele público do IE? Será que aquele público do IE era importante para você? Então você tem que pensar nisso, porque os índices ainda de gente com IE é muito grande, tá? E é Internet Explorer, tá? Só para lembrar. Projeto. Se a empresa possui identidade visual, né? Porque você vai ter que puxar as cores, as fontes, as tendências conceituais da empresa. E se essa identidade visual, ela possui imagens vetorizadas ou tem como conseguir os arquivos originais. Por favor, não seja aquele tipo de desenvolvedor que vai pegar só a logomarca lá vetorizada e pronto. Não. Trabalhe a identidade visual, tá bom? Se o cliente ele fez numa empresa boa a sua identidade visual, com certeza vai ter o manual de uso da marca, vai ter a logomarca em todos os tipos de arquivo, vai ter o conceito da marca, vai ter o conceito da empresa. Isso aqui já vai dar para trabalhar muito bem, puxar aqueles mesmos pensamentos que ele teve ao criar a logomarca para o seu website, tá? Então, você tem que trabalhar muito com o conceito, não é simplesmente chegar lá e falar assim, ó, a gente vai fazer um quadrado aqui, que é o menu, um quadrado aqui que é as notícias, um quadrado aqui que é os links. Aqui vai ter a área de login e tal, e tal. Não é fazer isso. Não, você tem que puxar um conceito. Você tem que ter um conceito que se enquadre dentro da sua empresa. Talvez o conceito seja esse, não sei. Mas talvez não. Talvez o conceito da empresa, por exemplo, é mais circular. Ou o conceito é mais triangular. Não sei, você tem que saber muito bem isso na identidade visual. Mas e se a empresa ela não possui? Você pode oferecer. Agora, e se ela só possui a logomarca? Então, aí você tem que fazer um reestudo para quê? Para você entender a logomarca, certo? Tentar perceber o conceito usado na logomarca e transmitir esse conceito para o seu website. Para quê? Para quê? Para gerar harmonia. Não é simplesmente chegar lá, usar a cor, a mesma fonte e as formas totalmente diferentes da logomarca. Por quê? Porque não vai ter harmonia. As pessoas vão ver o seu site e não vão sentir aquela igualdade, certo? Então você tem que trabalhar muito bem o conceito. Aqui, a preferência de cores, né? As cores que podem e que não devem ser utilizadas, isso é muito importante para você não cometer erros de usos indevidos no seu projeto. As 3 coisas que são extremamente importantes para o design, né? De acordo com o cliente. Uns sites que ele goste, de preferência com URL, tá? O prazo que ele espera do projeto. E você tem uma ideia do investimento do projeto. Muito bem. Aí partimos para os recursos. Os recursos você tem que trabalhar da linguagem mais simples possível, porque você não sabe a linguagem do seu cliente. Então, para evitar conflito e explicações demais, seja direto e saiba o que você quer dizer. Então, por exemplo, ó, deseja painel de controle para atualizar o conteúdo? E-commerce, loja virtual, né? Venda processada pelo site ou pelo e-mail? Ajuda para otimizar seu site e mecanismos de busca? Você pode até descartar a possibilidade de apresentar SEO para ele não vai saber. Você precisa de relatórios de acesso de site? Você pode também tirar a Analytics, se ele não souber.
Você possui um domínio registrado e hospedagem para o site, tá? Isso aqui é muito importante para você saber se você já tem. Mas, por favor, não cometa um erro essencial de pegar usuário e senha. Por que que você não deve pegar usuário e senha? Assim que você faz o briefing. Porque se durante o desenvolvimento lá, que pode ser, de 15 a 20 dias, tá? Para fazer o seu site, acontece alguma coisa com o site dele, ele vai cair sobre você. Por quê? Porque você pegou o usuário e senha. Então você tem o conhecimento, você deve ter feito alguma coisa. Então, deixe para pegar isso por último. E se ele não tiver domínio registrado e hospedagem, já planeja, tá? Qual vai ser o domínio que ele quer, qual que é a hospedagem, já deixa planejado, mas só resolve isso no final, tá? Ou pelo menos quando você lançar o protótipo, para você não ter problemas. Muito bem. Depois que você fez o briefing, vem a parte do orçamento e o cronograma. O orçamento é muito simples, você define um valor mensal, dias úteis, horas úteis. Então, por exemplo, você quer 4.000 mensalmente, você quer ganhar. Você pega isso aqui e divide por 22. Você pega isso aqui e divide por 8 horas. Tá? Se eu não me engano, isso vai dar 20 e poucos. 20 e poucos por horas, tá? 20 alguma coisa. 20 alguma coisa por hora. Então, com esse 20 alguma coisa por hora, você vai saber quantas horas você gasta no projeto e vai poder calcular o orçamento. É claro que o recurso pode influenciar diretamente nisso, tá bem? Você pode tanto diminuir, por exemplo, se encontrou esse valor, você pode diminuir ele ou aumentar conforme os recursos ou a satisfação do cliente. Cronograma, você tem que apresentar para o cliente. Eu considero essas etapas aqui fundamentais, tá? As etapas chaves, o conceito do seu layout, que é aquilo que eu falei, que é a pesquisa, que é entender a identidade visual e tentar transmitir isso no design, depois a criação do esboço, aí você apresenta, depois você cria o layout final, tá? Aqui você já vai programar ele em HTML, CSS, tá? Depois o desenvolvimento é a programação em si. Os testes é quando já está quase tudo pronto, você vai começar a testar. Vale ressaltar que existem testes durante o desenvolvimento, tá? Mas aqui são os testes os testes finais e os testes que o cliente vai fazer. E a publicação, que é o final, a entrega do projeto. É muito importante você fazer o contrato, tá? Para não ter problemas aí, manutenção, essas coisas e tal. É um projeto muito grande, então o contrato é essencial. Pesquisa de mercado. Muito bem. Depois que você fez o briefing, definiu o orçamento, o cronograma e o cliente aceitou, pesquisa de mercado, que é o início do nosso conceito, tá? Você vai fazer a descoberta do ramo de atividade, pesquisar em concorrentes, pesquisar as tendências, explorar características do cliente, tá? Você vai coletar todas essas informações e fazer a anotação mesmo, bem básica. E aí, gerar o conceito, né, daquilo lá, e depois que você fez o conceito e montou o seu layout, né, eu não vou explicar tanto isso porque você pode acompanhar toda essa exploração lá de conceito no tutorial que tem aqui no website, processo de criação, no website não, no canal do YouTube, processo de criação de logomarca. Bom, análise de requisitos, né, que vem depois do conceito, que a gente está aqui, ó, agora, a gente já fez o conceito lá na pesquisa, provavelmente já elaborou o esboço e já finalizou o layout, então a gente vai para análise de requisitos. Análise de requisitos, a gente vai listar os recursos, tá? A gente vai definir as tecnologias utilizadas, se é PHP, se é ASP, se é JSP, se tem jQuery, se sabe, o tipo de banco de dados. Depois a gente vai fazer o fluxograma, tá? O fluxograma, onde eu posso dar uma aula sobre ele, mas não vem ao caso agora. Mas o fluxograma, ele vai indicar, por exemplo, você está desse ponto aqui no website, você quer ir para este ponto aqui, tá? Basicão. Diagrama de caso de uso, onde você vai simular
o usuário aqui quais recursos que ele vai utilizar. Posso dar uma aula sobre isso também em prática. E o diagrama de funcionalidades, que ele é semelhante ao diagrama de classes. Tá? Mas ele é mais adaptado para o quesito de website, onde você vai estruturar, né, suas funções e páginas e tudo mais. Feito isso, feito essa análise de requisito, essa definição, é muito bom quando você fizer isso, você faz o relatório, né, de requisitos e você mostra para o cliente o fluxograma com esse relatório, para ele entender se é aquilo mesmo que ele quer no site, tá? Depois, feito isso, modelo de dados, você vai começar, a partir daquela pesquisa que você fez lá e do briefing, a estruturar as informações do site em um banco de dados. Pode ser MySQL, pode ser, sei lá, qual que você quiser. Depois do desenvolvimento, tá? Você vai ter essa seguinte ordem. É uma escadinha, tá? De coisas que você tem que fazer primeiro. Então, primeiro de tudo, vamos fazer o painel administrativo. Pra que isso? Pra você não ter que ficar indo toda hora lá no banco, sabe? Claro que você pode ir direto no banco, mas pra você já ter uma noção de como as coisas vão funcionar. Depois você vai projetar o topo do site, né? Aqui, esse topo que eu falo é em programação, tá? Porque a gente já fez o layout lá em HTML e CSS, provavelmente esse topo já está pronto. Mas o que ele precisa de programação? Depois o rodapé. Depois a sidebar, né? E os blocos também. Aí a gente faz a página inicial. E depois que está tudo estruturado, a gente trabalha com as demais páginas. Uma coisa muito importante é tema, tá? Tema, tenha noção disso. Mas saiba explorar muito bem esse tema. Não é porque é um portal de notícia que a primeira página assim vai estar 3 milhões de notícias, por exemplo. E quando abrir vai ter só noticinha aqui, propaganda, 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 comentários. Isso aqui são coisas que todo mundo usa. Tente inovar. Tente fazer diferente. Quem sabe você pode criar uma coisa aí. Você é livre para criar o seu design. Afinal, o projeto é seu. Faça um conceito legal, tá? Explore bem. Testes. Nesse teste, você já vai produzir um manual de uso, né? Como usar o painel de controle, como fazer manutenções, blá, 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 blá. E você vai fazer testes individuais, direto na sua localhost, com seus desenvolvedores, vai testar lá. Você pode fazer até um programinha externo, sei lá, ele pode ser em C# ou Java, tá? Ou PHP mesmo. Ou C++, você que escolhe, você que define a linguagem desse programinha. O programinha que ele vai fazer um monte de injeção lá no site para testar assim brutalmente todos os recursos e se aparecer um erro ele te mostra. Muito bem. E depois disso, a apresentação final, que é a demonstração do protótipo. Então, esse projeto que está em localhost, você vai publicar ele no seu servidor, geralmente, e vai dar, ó, tá aqui o site pro cliente. Vai dar para ele e falar, dê uma olhada, peça para as pessoas testarem e tudo mais, e ele vai testar. Se ele aprovar, aí você vai para a entrega do projeto, aí você pensa na hospedagem e pensa no feedback do cliente, tá bom? Isso é muito importante para você construir seus próximos projetos, melhorar a sua estrutura de trabalho. Muito bem, isso é tudo. Eu acho que foi bem longo esse tutorial, né? Mas eu acho que deu para dar uma boa abordada. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Se você quiser, comente. Dê sua opinião, divulgue aos seus amigos. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. E se você precisar de algum serviço de design ou sistemas, entre em contato com a Intros, minha empresa, tá bem? A gente pode trabalhar. Além disso, eu queria ressaltar um ponto aqui, que tem alguns comentários, né, que as pessoas pedem para eu ajudar elas, e eu ajudo todo mundo, não se preocupem. Mas, assim, eu não posso pegar o projeto e fazer tudo, sabe? Eu não posso te dar toda a orientação, porque não tem como, mas eu posso esclarecer
pequenas dúvidas ou te dar algumas dicas, tá? Isso é o que eu posso ajudar, isso é o que eu posso fazer. E outra coisa que eu queria comentar, eu não sei se um vídeo por dia tá ficando legal, porque, bom, eu não tenho muitos inscritos, isso é fato. E então não tenho muita visualização, então eu talvez passe a ser um a cada 2 dias, mas o próximo tutorial vai ser sobre Maya, tá bem? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado, valeu, falou, até mais.